Meu nome é Patrícia Lins, eu sou engenheira eletricista e de segurança do trabalho e esse é o quadro Engenharia Lesta. Hoje nós faremos uma discussão um pouco mais livre com respeito a uma notícia que veio a lume exatamente no dia 15 de maio de 2019, na última quarta-feira, e publicado no site do Ministério do Trabalho exatamente às 13 horas e 40 minutos. A questão é da revisão e modernização das normas regulamentadoras por parte do Fundacentro. O então secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, fez uma publicação nas redes sociais, em especial pelo Facebook do Ministério do Trabalho, anunciando mudanças, revisões importantes em relação às normas regulamentadoras. E aí, na própria edição de maio da revista Proteção, existe uma entrevista da então presidente da Fundacentro, Marina Brito Batilani, dizendo o seguinte, abre aspas, é para facilitar a atividade dos fiscais, facilitar a compreensão da norma, tanto pelos empregadores quanto pelos trabalhadores. De nenhuma forma, ela objetiva diminuir questões de saúde e segurança, fecha aspas. Então essa declaração da presidente da Fundacentro, por ser o braço técnico do governo federal, nos deixa bastante aliviados em relação ao que vem por aí. Nós, como prevencionistas, estamos aqui nesse vídeo abordando dentro de tudo aquilo que foi propagandeado e difundido pelo governo federal, as informações para que a gente possa agir como multiplicadores. Mas é lógico que qualquer ilação, qualquer conjectura sobre o que será que o governo federal vai fazer ainda é muito precipitada nessa hora, porque a gente está vendo que eles mesmos ainda estão se organizando. Mas a palavra de ordem, sem sombra de dúvida, é enxugar. E aqui eu quero trazer uma parte do discurso do então secretário quando ele se comunicou na abertura da 31ª edição do Fórum Nacional do Instituto Nacional de Altos Estudos no Rio de Janeiro. Abre aspas. Trazer investimentos para o Brasil passa pela criação de um ambiente propício, acolhedor e saudável para quem vai empreender. Por isso, a importância da desburocratização e da simplificação de regras, fecha aspas. Então aqui existe um claro desejo do governo de tornar as coisas mais simples para os empreendedores, para aqueles que vão capitalizar o mercado, que vão investir no Brasil. E hoje, as normas regulamentadoras, isso não é novidade para ninguém, elas apresentam óbices, porque tanto para empresas muito simples como uma padaria de bairro, ele inclusive citou esse exemplo no vídeo que está no Facebook, quanto para casos, de multinacionais, acaba valendo as NRs por conta da vinculação dos trabalhadores no regime de CLT. Porque quando a gente abre a NR1, está lá no item 1.1, as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho são de observância obrigatória, tem força de lei, como a gente sabe, porque tem respaldo na própria CLT, pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos poderes do órgão legislativo e judiciário que possuem empregados regidos pela CLT. Então aqui a gente está falando de toda e qualquer empresa. Então o desejo do governo se mostra no sentido de simplificar. Não é acabar com esses cuidados para preservar a integridade dos trabalhadores, sua saúde e segurança, mas tornar a coisa menos burocrática do que ela é hoje. Hoje nós temos mais de 36 normas regulamentadoras, com uma descrição muito grande, de aplicações e serviços, e isso acaba impactando para quem quer montar o seu negócio e para quem quer investir. A gente passa já há alguns anos um cenário muito difícil de recessão, então acredito, aqui é especulação minha, que o governo, para tentar reverter isso, voltar a movimentar a economia, o que ele quer é incentivar o empreendedor a injetar capital no mercado e para isso ele quer simplificar ao máximo a vida.
resguardando algumas condições. E aí são essas condições que a gente ainda não tem conhecimento do que está se passando na cabeça do governo. Aí, mais para frente no discurso, o secretário vai dizer o seguinte, abre aspas, hoje há custos absurdos em função de uma normatização absolutamente bizantina, anacrônica e hostil. Eu fiquei impressionada com os adjetivos que ele utilizou para definir as normas regulamentadoras. Primeiro que ele chama as normas regulamentadoras, né, a normatização, bizantina. Bizantina acaba sendo hoje, né, um sinônimo, se você for olhar no dicionário, para aquilo que é improfícuo, ineficiente, estéril. Então o que ele está dizendo é que as normas regulamentadoras, com toda essa descrição, com todo esse preparo que as instituições, né, as associações tripartite fizeram para montar isso, discussão de mentes, de profissionais, de empresários, do governo, de membros do governo, tudo isso denota ineficiência, não está servindo para os fins a que foram delineados, né? É o que a gente consegue depreender da fala do secretário. O outro adjetivo que ele utiliza é anacrônico. Anacrônico é aquilo que está contra o tempo, que não é cronológico, né? Cronos, tempo, que não acompanha o tempo. Então é aquilo que está defasado. E isso também é algo no mínimo esquisito. Por que eu digo isso? Porque essas normas, elas são constantemente revisadas. Para citar um exemplo aqui, a nossa NR10, a última revisão dela foi em 2004, há 15 anos. A NR12, última revisão em 2011, há 8 anos. Então, assim, lógico que a gente não vai estudar todos os casos, mas pelo menos essas, que são normas bastante relevantes, a gente vê que o prazo de revisão é inferior a 20 anos. Então, será que cabe esse apelido, né, esse adjetivo de defasado? Normas que são constantemente vistas, revisadas, aprimoradas. E o outro adjetivo que ele utiliza é hostil, ou seja, aquilo que já está predisposto a se opor, a contradizer, a reprovar. Então é como se a gente estivesse criando um inimigo para nós mesmos, né? Porque é o próprio governo federal de onde parte a iniciativa através de uma comissão tripartite, é claro, mas ele está engajado, ele que se movimenta, a Fundacentro tem uma participação importantíssima nesse processo, então ele acha que está hoje com o delineamento de uma solução que vota contra o seu próprio governo. Então isso nos causa bastante receio e estranheza por conta desse discurso. Ele vai dizer, né, que hoje existem mais de 5.000 documentos infralegais, que não existe uniformização de procedimentos e isso tudo torna o processo mais burocrático. E ele fala em números, quando ele diz, abre aspas, é impossível que ele entenda e se adeque a essas regras, citando um pequeno empresário. Nossa ideia é reduzir isso em 90%. Todas as regras, todas as normas que ditam essas relações entre empregadores e empregados, uma redução em 90%. E aí ele já coloca o prazo como no fim deste mês ou início de junho. Então, para arrematar aqui a nossa discussão, para a gente não se alongar demais, o que a gente quer trazer aqui é que o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, quer, na verdade, dizer a nós que essa simplificação vai ajudar os processos para aumentar a produtividade e competitividade das empresas. E a presidente da Fundacentro garante que isso não irá repercutir negativamente na saúde e segurança do trabalhador, ou seja, que esses direitos, de alguma forma, serão resguardados. Então, o que nos cabe agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima. Tchau, tchau.